Voltamos com TV Casa Cor ao vivo nessa terceira semana de Casa Cor São Paulo 2019, reencontrando Jean de Juste. Eu mesmo. Você mesmo, que esse ano faz uma varanda, Jean. Exatamente. Esse ano mudamos completamente. O ano passado era um lavabo que estava fechado, sem luz natural. Esse ano, como vocês vão poder ver, realmente abrimos totalmente, temos um espaço meio aberto, que chamamos de Varanda Palm Springs, todo inspirado para os Estados Unidos. Que inspirou para mim foi realmente o espaço, a arquitetura do local, quando eu cheguei. É isso que eu quero. Quando eu cheguei, eu falei, é isso que eu quero. Eu já tive, tipo, em 2 minutos eu já tive a ideia do que eu queria fazer. Eu já estava resolvido. Não tinha a gente vai ficar aqui, porque assim as pessoas conseguem passar por ali normalmente e todo mundo já começa a ver um pouco do espaço. Não tinha um pedido de Casa Cor que fosse uma varanda, ou tinha? Esse ano? Tinha o nome lá? Aqui deve ser uma varanda no nosso master plan. Eu acho que não. Não. Eu acho. Não, porque como o espaço você veja, ele tinha uma parte coberta e uma parte aberta. Eu falei, ou eu faço, tipo, tinha a opção de fechar tudo, tem gente que estão fechando, construindo, e a ideia minha era realmente aproveitar que tinha, tipo, deixar aparente a arquitetura também do jogo, que é antiga, e por isso eu falei, realmente dar esta sensação da arquitetura dos anos 50, e eu falei, vamos fazer uma varanda, uma coisa aberta, porque também os espaços do lado que vocês vão ver, que vocês talvez já viram. Deixa eu ver, aqui do lado sim, aqui não, no TV Casa Cor. Vocês viram no TV Casa Cor, que eram as coisas do Nildo José e da Tiziane Lima. São espaços que são casas. Só a ideia daqui era realmente tratar como uma entrada. Por isso que eu fiz uma varanda. Você pode imaginar realmente chegar aqui e que é uma pré-entrada de sua casa. Tipo, você tem este espaço lounge, onde você pode sentar, jantar, ler, conversar, tudo. Como eu falava no início do programa, Jean de Juste é francês. A gente conheceu em Casa Cor, Rio de Janeiro. E depois, primeira vez foi um lavabo lá em Casa Cor. Um lavabo, como você disse, que eu acho que delícia ficar ouvindo o Jean falar. Depois a gente conhece... Perfeito. Um sotaque maravilhoso. Aí depois a gente veio aqui para o banheiro, na Casa Cor do ano passado, que vocês inclusive viram passar num dos vídeos que a gente, antes de vir para cá, a gente mostrou uns vídeos do ano passado. Uns videozinhos curtinhos de 1 minuto e tem lá o seu espaço quando a gente falava de uso de cor. Bom, aqui essa área já estava construída, a parte da marquise, não é? Exatamente, toda a testeira fizemos nova, mas o forro, tipo a marquise, a cobertura estava lá. E só depois eu construí esta parede azul, que é novo para dividir os espaços e para marcar realmente a entrada. E então, realmente, você falou das cores, você viu aqui o uso das cores. Eu sou um bom cliente da Coral, porque eu uso muitas dessas cores nos meus projetos. E aqui a ideia era realmente chamar a atenção quando você entra no espaço com esta parede azul que marca. E depois eu joguei com as pastilhas amarelas para fazer tudo o azul e amarelo, que acho uma combinação que sempre funciona e que bem coisa do sul, também coisa bem com luz, que dá um calor, um aconchego e também uma felicidade. Uma vibração, porque cor é vibração. Agora, o ambiente se chama Varanda Palm Springs. Palm Springs é uma cidade californiana, eu acho. É isso? Isso, está nos Estados Unidos. É uma cidade que é famosa para a arquitetura das casas dos anos 50, e que está no meio do deserto. E são casas bem realmente com cara 50, com piscina. É meio a coisa que geralmente as pessoas têm na cabeça do American Dream, sabe? Tipo, da casa tipo, perfeita dos anos 60, 50, 60, com toda a tecnologia da época. E a ideia, a inspiração era realmente isso, com a coisa da testeira, com as paredes de pastilhas. E a pastilha também é uma lembrança dos prédios dos anos 50 no Brasil mesmo, do São Paulo, do Rio, que você vejava muito as portarias com azulejos ou com pastilhas.
Agora, para além das pastilhas e das cores, você fez uma brincadeira de jogos aqui de geometria. A gente tem o branco e o amarelo fazendo as faixas no chão, o portal ali na entrada das portas, e lá no fundo um painel. Exatamente. Você me conhece, eu nunca faço uma coisa básica, tipo, simples. Só a ideia aqui era realmente jogar com as cores e jogar com esta coisa do desenho. O ano passado eu chamei o índio para pintar, só que este ano, como estava com as pastilhas, eu falei, vamos tipo, jogar com pastilhas, fazer uma coisa. Só a ideia realmente era esta parede geométrica, que é a coisa forte do espaço, e as coisas depois dos móveis, que eu fiz os separadores, que você tem os dois separadores saindo da parede, revestido de cerâmica, para mostrar tipo, que com a pastilha você pode fazer qualquer coisa. E estava uma coisa assim integrado na parede. Tem aquela ali, então, com as duas cores de pastilha. Aquela tem a medida igual de uma ponta à outra. Mas se a gente vier para o lado de cá, a gente já trabalha com os aparadores, com as estantes, né, as prateleiras, com medidas diferentes. Tem um jogo, uma brincadeira também. Tudo está torto, com essa ideia realmente de fazer um jogo. E depois você veja também que alinhamos tudo. Você imagina o trabalho para fazer tudo cair perfeitamente, como uma parede geométrica, estava a coisa para fazer a prateleira, calcular todas as coisas para chegar tudo certinho, para não ter que recortar muito e não aparecer que tem não está perfeito, mas tudo bem. Está perfeito. A gente olhando assim está perfeito. Eu imagino na hora que o rapaz que veio instalar as pastilhas olhou e viu. Feliz. Ficou feliz. Ele agradeceu muito pelo trabalho. Quero muito reencontrar você, senhor Jean. Merci. A gente tem uma coisa curiosa, que do lado de cá tem as pastilhas originais do Jockey. Exatamente. Foi por isso que eu peguei a ideia das pastilhas, trabalhar as pastilhas também, porque como eu queria manter a parede antiga do Jockey, e que já tinha pastilhas, a ideia era continuar com pastilhas novas para mostrar que tem um jeito moderno de usar hoje, porque às vezes as pessoas têm um pouco medo das pastilhas porque lembra esta coisa dos anos 50, mais antigo, fica marcado. Mas aqui eu tentei mostrar de um jeito, tipo, fazendo isso, as prateleiras, o desenho geométrico, mostrar que você pode realmente jogar com pastilhas de um jeito mais moderno, que as pastilhas antigas de fachada. Que estão ali, aquelas plantas não sei se são ripsáceas. Daqui a pouco a gente vai conversar com a paisagista, que é a Mari. Ela vai dizer exatamente. Mas é um tipo de planta que a gente vê na entrada de Casa Cor, então que tem a mesma caidinha. A coisa que daqui, como eu falei, fizemos a coisa Palm Springs, todo o jardim está feito aspirado dos anos 50 de lá de Palm Springs. E também aproveitamos de fazer muito sustentável, porque você não usa quase nada de água. E estas plantas de cima não precisam muita água também. Vivem bem, sem muitas regras. Agora, o ano passado a gente teve, Jean, toda aquela história sobre como o Brasil foi construído, né? E esse ano você volta ao tema dos índios e tem aqui os cocars. Exatamente. Era mais para fazer uma lembrança do ano passado. Tipo, eu gosto muito do trabalho do Marcos Basso, que ele que faz estas cocar. Esse ano eu falei, eu quero usar porque sempre, tipo, acho que combina com a ideia. Eu queria fazer esta ligação entre o espaço do ano passado e esse ano que mudou de época, porque o outro estava mais, vamos falar, mais antigo, e esse ano fizemos uma coisa mais 50. Mas para mostrar que você sempre consegue integrar coisas, tipo, do artesanato, tudo. Esse ano ele fez o verde para combinar com a natureza, o azul que combina com a parede, o laranja que está com o meu tapete, que eram as cores. Só fizemos eles sob medida para o espaço. A parte de mobiliário também acompanha a época, aí a gente tem aí referências dos anos 50. A ideia daqui, você tem alguns móveis que são antiguidade, as poltronas são coisas dos anos 50, 60, a mesa de centro, mas juntamos com um sofá, que é um sofá moderno, que realmente de hoje, que você compra hoje. As mesas laterais eu que desenhei também, é um artista que faz os azulejos que se chama Wilson Ramon, e eu desenhei as mesas laterais, mas tem toda esta mistura de antiguidade com coisas mais modernas, para realmente mostrar também que você pode reaproveitar coisas antigas de sua família, das coisas. Você tem que reaproveitar os móveis e usar também misturado com coisas novas.
Eu vi que ali tem uma cor, aquilo não é um branco. Que cor será que é aquela? Você lembra o nome? Aqui é o algodão egípcio, mas que ele tem uma textura, que a Coral esse ano está lançando uma coisa que se chama uma textura veludo, velvet, isso. E isso é o velvet com algodão egípcio. O azul, você se lembra o tom de azul? O azul, ele é o vaso chinês. É o vaso chinês. A gente falava justamente do azul por conta da entrada de Casa Cor, que foi o primeiro espaço, que tem e que é azul e que é essa primeira cor que foi utilizada pelos artistas, né? Porque é por conta do minério. Exatamente. E a ideia minha era fazer um pouco este azul majorel que você acha no Marrocos. E você tem este azul também na escultura da Mônica Carvalho, que é uma coisa que é tipo como semente, eu não sei como se chama, semente que está pintado do azul. Casca, né, Júlia? É uma casca, exatamente. É isso que foi feito com este azul, que lembra o azul que está fora também. Bom, aqui a gente tem as estantes penduradas e as samambaias, uma referência muito brasileira. Não sei se na França vocês usavam a samambaia também. Usamos isso mais nos anos 80. Nós também. Isso. Mas hoje, bom, como aqui tinha esta ideia de integrar a natureza com o espaço, foi realmente jogamos. E como eu queria uma planta que dá como dizer, uma força, ou não sei, uma sensação realmente de um peso. Ela dá um peso, mas também ela é leve, porque como ela é fina, tipo, com a passagem das pessoas, tipo, andando, ela voa, tipo, ela dá um movimento na estante. Isso era um pouco a ideia daqui. E aqui são estantes que são penduradas, tem que são penduradas no teto, que aqui usamos para colocar planta, mas é realmente uma estante que é feita para a área externa. E você poderia imaginar fazer um bar, ou colocar toalhas dentro. É uma coisa. E aqui tem todos os vasos que desenhamos para colocar na estante. Desenho teu também? É, o desenho meu e depois eu fiz 55, acho mais ou menos. E a ideia é depois de vender no filme do Casa Cor, mas de customizar com alguns arquitetos daqui, fazer todo mundo vai customizar, pintar e depois ia fazer um leilão, ver como conseguimos organizar para poder vender eles e dar para uma associação, fazer uma doação depois. Demais. Que material você usou nesses vasos? Esses vasos eu queria fazer de gesso, só que não consegui porque com o prazo do Casa Cor, que tem tudo na correria, fizemos de cimento, que foi cimento pintado. Mas é isso, porque depois que eu vou fazer de 55 vasos, nada. Você pode escolher, dar um para cada pessoa, fazer. Ah, tipo você. Eu já estou me candidatando a ter um vaso. Agora eu já vou pedir para você me apresentar a Mari, que eu não conhecia ainda, que é a paisagista do espaço. É, a Mariana Ramos, que é ela que, tipo, quando eu falei, eu falei no meu espaço da ideia que eu tinha de fazer tudo anos 50, a Palm Springs, e ela super topo, porque é uma coisa que ela queria fazer realmente este tipo de trabalho, porque é uma coisa que não se faz muito no Brasil, que é um pouco diferente, porque não são plantas tropicais. Isso era um pouco um desafio e também era a ideia, mas ela vai explicar melhor que eu depois o conceito. Vem aqui, continua com a gente aqui. Mari, primeiro te dar cumprimentar oficialmente agora. Mariane Ramos. Eu acho ótimo quando o paisagista tem um nome assim, que combina com a profissão. Ramos. Então, eu conheci uma que tinha o sobrenome de Jardim. É verdade. Então, vamos ficar do lado de cá. Vem também, Jean, para você me contar, Mari, como foi esse desafio de trazer a atmosfera da Palm Springs. A gente fica para cá, assim, as pessoas conseguem passar. O desafio de trazer a atmosfera Palm Springs para o nosso contexto. Para o nosso contexto. Bom, hoje a gente tem bastante cactos no sertão da Bahia, que vem muito para São Paulo, né, que está virando meio que uma tendência agora para jardins mais sustentáveis, para as pessoas que não gostam muito de fazer muita manutenção, que não gostam de ter muito cuidado. Então, os cactos, as agaves, essas plantas que a gente usou aqui, são perfeitas para isso. E quando ele me falou de Palm Springs, eu tinha acabado de voltar. Eu voltei, morei uma época nos Estados Unidos, em San Diego. Então, lá eu tinha o tempo todo essa referência, né, dos cactos, então isso ficou muito forte
Tava sempre perto, exatamente, porque eu tinha voltado em 2015, então estava tudo muito fresco, né, dos cactos. Então, na hora que ele falou de Palm Springs, eu topei na hora. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Vamos fazer assim, que acho que dá para fazer uma coisa bem bacana. A gente tem uma diversidade incrível, assim, de plantas, que a gente consegue, talvez não tenha algumas espécies que a gente tem lá, né? Mas a gente conseguiu trabalhar e trazer toda essa atmosfera do que é Palm Springs, do clima árido, tudo, né? Aquele jardim, então, faz parte com as agaves que você vê mais baixas. Essa planta aqui, engraçado, como é o nome dela? É a Dracena draco. Todo mundo acha que ela precisa de muita água e, pelo contrário, ela não precisa de nada de água. Ela é que nem um cactus mesmo e uma suculenta, ela não precisa de água. Atrás também é uma dracena? Também é uma dracena. Como é que faz para ela ficar cheia de galhos assim? Então, isso é dela, assim, ela vai crescendo e conforme no nascimento dela, quando ela começa a brotar, que você começa a fazer o tratamento dela. Mas normalmente isso varia de espécie para espécie. Tanto que a de trás é um tronco só. Acho que é mais comum, que eu vejo mais. Não, e a da frente é o crescimento dela. Ela começou já enraizando. Provavelmente no começo ela deve ter sofrido algum trauma, algum corte, que aí ela ramificou com vários galhos. E aí vão cultivando e vai crescendo desse jeito. A agave é uma planta com a qual se faz a tequila, é isso mesmo? Sabia disso? Mesmo. Sabia? Mas são muitos tipos de São agave. vários tipos, exatamente. Aqui a gente tem dois tipos. Dois tipos. A gente tem a aloe vera, que é a babosa, e temos a agave, que é que a gente pode vir a ser uma tequila, mas aqui é mais difícil por conta do clima também. A babosa que a gente usa para o cabelo, você usa? Já usou? Eu usei. Você viu meu cabelo? Sim, agora entendi o segredo de beleza de Jean de Juste. Jean de Juste passa no cabelo, no rosto, só pode ser. Mas de fato é utilizado. Tem gente que usa para queimadura. Isso, tem várias funções medicinais, assim, que... E aí ali do lado tem também uma flor do deserto, não? Não, aquela lá não é a rosa do deserto, é a jade, é uma espécie de um bálsamo, né? E ela também, para chegar naquele tamanho, ela tem muitos anos, demora muitos anos. Ela tem um crescimento super lento. Também é uma espécie de suculenta, então ela armazena água no caule. Então também nada de água. Quanto menos cuidado, melhor, que mais bonita ela vai ficando e ela vai se desenvolvendo. Ali em cima, onde a gente apontava agora no programa, que tem as que caem, que o Jean falou que também precisam de poucas águas, elas também são ripsales, aquelas? São ripsales. Também são plantas que elas aguentam bem tanto a área de sol e de sombra. São super simples também de cuidar, são perfeitas porque a gente também não precisa de regar. Então é muito pouca água e a cada 15 dias, e olha lá, porque se molhar muito ela pode melar e aí ela estraga. Então pode deixar ali que vai ficar bem. Ô, Jean, você mora em casa ou apartamento? Apartamento. Você mora pelo mundo? Na verdade depende de onde. É sempre apartamento onde quer que você esteja? Não, eu tenho um apartamento em Paris e um no Rio, e tenho uma casa de campo e uma casa na Sicília. Na Sicília... Como está a sua casa na Sicília? Porque eu lembro que ele... Tudo bem. Tem agora, a semana passada, eles plantaram limão siciliano, ou limoncello, limoneira, não sei como se diz. O limão siciliano e oliveiras também. 800 oliveiras e 1000 limão. Mas eles estão andando bem. Só o jardim e a piscina também, porque a semana passada eles fizeram uma laje da piscina. Qual cidade mesmo? É Noto. Noto. Nossa, Noto tem aquelas pedras. Agora a gente vai para cá para mudar o fundo para as pessoas. Noto tem aquela cor que só Noto tem, não é? Que é quase um algodão egípcio em tudo. Poderia ser. É tipo um ocre, mas é uma cor bem... que tipo à noite, quando vai ser o sunset, ou como se chama, o pôr do sol, é muito, muito bonito. Tipo, a cidade é maravilhosa. A pedra da cidade é realmente uma coisa única. Mas lá é isso, eu tenho jardins. E nos seus apartamentos, aqui no Rio, em Paris, tem plantas? Tenho plantas. No Rio eu fiz, foi o ano passado que eu comecei a fazer isso. E eu acho que viu esta moda que todo mundo está querendo colocar plantas. E realmente dá uma vida também, porque no apartamento fica, tipo, eu tenho um janelão e eu coloquei várias plantas dos dois lados.
que estão pegando muito bem, tipo, com o sol do rio, tipo, você precisa só um pouco de água e tudo vai crescer. Eu ia perguntar justamente isso, quer dizer, quem viaja muito como você precisa de plantas que necessitem de pouca rega. Né? Exatamente, é. Então, para quem viaja muito... Agora, isso é muito prático. Além dessa proposta de fazer um espaço que precisasse de pouca manutenção, que remetesse a Palm Springs, o Jean chegou a pedir alguma outra coisa que você falou, eu atendo de tal maneira? Na verdade, ele queria, tipo, não queria... ele é super tranquilo, isso é verdade. Vocês já se conheciam antes de Casacor? Não, a gente se conheceu aqui e foi uma parceria que deu super certo. A gente conseguiu unir as duas ideias e transformar no que está acontecendo aqui hoje. E o que ele me pediu é que a gente não perdesse a brasilidade. Então, tem toda essa referência de Palm Springs, mas que a gente não perdesse a referência que era Brasil, das cores e tudo. Então, acho que com tudo que a gente fez aqui, acho que a gente não foge muito das cores, das plantas, junto com as cores que ele colocou no projeto. Acho que conseguiu... Tem uma pergunta... Não, porque tem uma pergunta aqui do Igor Barros, que é falando... Porque vocês conheceram aqui. Você chegou a avisar para ela que Casacor era demandava muita energia e tal. Mas falou, você que sabe. Mas aqui a pergunta do Igor é se o paisagismo veio antes, durante ou depois que o seu projeto já estava pronto. Foi tudo junto até depois, na verdade. Foi uma evolução, porque eu tinha na cabeça da coisa de fazer o cactus, coisa de Palm Springs. Depois, conversando e começamos a fazer o projeto, todo dia estávamos com a ideia nova. Apareceu a ideia das coisas acima das cocá, que não estava previsto, essas plantas. Só que depois que vimos, e também a Mumbai não estava prevista no início. Estávamos pensando numa planta, só que depois, olhando como fica o volume, as coisas que se adaptamos, e a Marianne trouxe as ideias das coisas, tipo... para falar, poderíamos colocar mais isso, fizemos teste, tudo. Como é que se fala samambaia em francês? Como é que se diz? É fougère. Fougère. Fougère? Samambaia, então, é a fougère. Você foi aproveitando para perguntar os nomes das plantas em francês? Não fui. Faria uma lista para ficar descobrindo o nome das plantas, né? A única que eu posso traduzir é cactus e fougère. O restante eu não sei. A gente usa nome em latim científico para... Justamente para todo mundo saber qual é o nome da planta, enfim. Porque cada local a gente acaba dando um nome, né, um apelido para a planta. Então, às vezes um nome aqui, até às vezes no sul é outro nome, ou na Bahia outro nome. Aí você tem que ter o científico justamente para poder saber exatamente qual é a planta, né? Verdade. Agora, você ficou um tempo nos Estados Unidos... Mas estudando também, trabalhando? Estudando. Como é que sentiu o Casacor? Porque é a sua primeira participação, não é? É a minha primeira participação. Eu já tinha uma dinâmica já de Casacor com outros escritórios que eu trabalhei. Então eu já sabia como era a energia daqui, já estava preparada. E quando ele lançou o desafio, eu já estava preparada, porque quando ele falou de Palm Springs, para mim já era uma coisa fácil, assim, de eu trabalhar, porque ainda estava tudo muito fresco, assim, sabe, na minha cabeça. Então, acho que foi gostoso, foi bem legal, foi uma dinâmica tranquila. Acho que foi bem tranquilo mesmo. Acho que foi uns dias bem... Passou no trote com facilidade, Jean, não é? Passou. A sua primeira participação em Casacor foi com o Lavabo do Rio de Janeiro, naquele ano que a gente se conheceu? Foi, exatamente. Foi o primeiro, depois daqui de São Paulo, o Lavabo. E esse ano eu estou fazendo aqui a verão da Palm Springs e vocês vão me encontrar também no Rio, fazendo a cozinha da Deca, que eu vou fazer a cozinha. Muito bem, já podia contar? Já posso. Sim. Já pode contar, então, Jean. Já é oficial. Ótimo, então, Jean. 18 de agosto no Rio vai ser a abertura. Ótimo, então 18 de agosto a gente vai fazer... Cozinha gourmet, Espaço Deca. Cozinha gourmet com comida francesa do Jean de Juste. Ela não é funcionária. Puxa vida! Não, a gente pode transformar. Você vai arrumar um bolo, vai arrumar uma coisa na cozinha. Ele vai arranjar. A gente vai fazer alguma coisa nessa cozinha. Nós vamos cobrir Casacor, Rio de Janeiro, então com certeza vamos te encontrar lá de novo. E é sempre um prazer entrevistar Jean de Juste. A gente se encontrou menos esse ano durante as obras, não é? Mas espero que até o final de Casacor a gente consiga se falar novamente. Você acha que o meu sotaque está melhor?
do ano passado. Eu achei interessante algumas palavras. Algumas palavras do lavabo. Ficou lavabo agora. Teve uma outra coisa que você falou. Eu topo. Não. Você falou alguma coisa também com acento final que eu achei maravilhoso. Eu acho que sim, vai melhorando cada ano e a gente vai conseguindo incorporar palavras novas no vocabulário, não é? Mas aí hoje me ensinou a já escrever Fugea. Fugea, pronto. Então já aprendi também. Bom, já sabemos que teremos Jean de Juste no Rio de Janeiro. Você sabe que pode mandar seus comentários para esse vídeo via YouTube, via Facebook, mesmo depois que a gente não está mais ao vivo, porque se eu souber responder, respondo, se não, encaminho para o Jean. Tem um número de WhatsApp na tela. Não é o número do Jean nem da Mari. Porque eu recebo. Eu posso dar meu número. Opa, não faça isso, Jean, não faça isso. Por desafio do dia, acerte o número do Jean. Aqui, tem que me mandar primeiro as fotos, eu vejo se eu dá meu número, tá bom? Então vocês podem mandar um direct pro Jean, em qual Instagram eles podem se comunicar? Meu Instagram é @jdjdesignrio. JDJ Design Rio para fazer perguntas diretamente para o Jean ou então o seu, Mari? O meu é M Ramos Paisagismo. M Ramos Paisagismo para conversar com a Mari. O número do Instagram é de TV Casa Cor lá. A gente tem grupos que discutem decoração, arquitetura, design, paisagismo. 24 horas por dia, são 2 grupos já quase cheios. 24 horas por dia mesmo, porque quando acaba o programa eles ficam falando: nossa, o Jean, incrível aquela solução, adorei isso. Ah, nossa, o Capes, pergunta para a Mari. Aliás, essa daqui qual é? Não perguntei dessa. A Veloz. A Veloz. Então, olha aí, já ia passar a veloz. Eles iam perguntar que planta é essa. Então, mais no sol, mais vermelha ela vai ficando. Tá vendo? Ela vai mudando a coloração nas pontas. Parece a Ripsalis, é daquelas que se eu pegar um pedacinho, nasce. Exatamente. Ela nasce. E Jean, só mais uma perguntinha antes da gente finalizar. Isso aqui é uma luminária? Não, é uma mesinha lateral que eu desenhei igual. É o mesmo que faz os azulejos das outras mesas laterais, só que aqui eu desenhei para colocar do lado da área externa, só para colocar um corpo. Ok, para colocar o seu copo e fazer uma mesinha de apoio. Muito bem, a gente vai finalizar por